Olá a todos, seus fucking weebs, bem-vindos a mais um podcast do... foda-se, podcast nada, episódio de GenkiCast. Tive que me enganar em algum momento, fuck, mas não interessa, isto continua. André, não. Podes repetir, sabes? Não A gente quero esta repetir, parte pode tinha cortar. que ser pelo Não, dinamismo inicial, man. não. Tinha o dinamismo. Respira fundo. Man, eu queria dizer que Dá eu triste. queria começar com o fucking weebs deste episódio. Não, podes começar na mesma com os fucking weaves, mas... Ok. Pronto, Ok. vai. Take 2. Take 2. Olá a todos, seus fucking weebs, bem-vindos a mais um episódio de GenkiCast. Eu sou o André e mais uma vez estou aqui acompanhado com o Pedro. Diz Olá a todos. Esta introdução Olá, extremamente dinâmica para começar o episódio Não. extremamente animado. Apanha-me desprevenido. Das Apanha- duas vezes, isto é o segundo take. Não digas isso, pá, isso não se pode dizer. Shhh. Mas pronto, Pedro, mais uma vez, mais episódio. E hoje vamos falar de quê? Conta-me. Hoje vamos dar um pedacinho de história. Pelo menos uma história pessoal que se calhar muitos de vocês vão se identificar. Todos nós temos um percurso. Vamos falar sobre o nosso percurso em anime / manga. Depois aqui podemos optar, mas tendencionalmente será anime o nosso primeiro contacto com a cultura. E é falar um bocadinho de como é que começámos, como é que o nosso gosto foi evoluindo ao longo do tempo, as surpresas e as peripécias que tivemos ao longo do caminho, porque ninguém, pelo menos digo eu, no Ocidente, ninguém parte para este mundo sabendo o que está à espera, não é? Acabas por sempre por tropeçar de uma forma ou de outra em anime e primeiro nem sequer tens noção do que é e só depois, mais tarde, é que de facto percebes que há um universo muito maior do que aquilo que tu esperas. Então hoje vamos falar um bocadinho disso. E assim ficam a saber um bocadinho mais do nosso percurso e onde é que os nossos gostos e ideias e como é que o nosso gosto foi se formando ao longo dos tempos. Os nossos gostos Portanto, incríveis não é. são. É assim, vão ser ecléticos. Sem dúvida que nem toda a gente fez o mesmo percurso, embora há muitas pessoas que acabam por entrar sempre pelo mesmo anime. Se de facto as coisas correrem bem, vão esbarrar em séries e manga que os vossos amigos não leram e que vão tentar que eles vejam mais tarde, eles não vão ver. Portanto, há sempre diferenças. Então, é disso que vamos falar hoje. Exatamente, e pronto, melhor maneira de começar, onde é que o nosso percurso começou? Eu não sei, Pedro, isto é que nós temos aqui um gap engraçado, porque nós temos aqui um gap de idade ainda considerável, de certa forma. Não é assim, não é tipo aí 20 anos, mas tipo, mas ainda é alguma coisa, acho que faz diferença, principalmente com a indústria evoluiu, ou quando a comunidade ou com o anime evoluiu. I guess que a nossa diferença de idade já nota-se mais ou menos. Mas porque há séries, tu sabes que eu realmente nunca soube na porra da vida. Que saía cá em Portugal e fiquei tipo, nunca soube que esta porcaria saiu cá em Portugal. Naqueles random animes que saíam. Para situar as pessoas, o André tem a bela idade de Uau, gostei. 22 anos. De momento. 22 anos. Exatamente. Portanto, nós temos quase 10 anos de diferença. Temos 9, na verdade. Uf. 30. Portanto, é assim, é claro que com 9 anos de diferença, aquilo que eu comecei a ver será necessariamente diferente do que o André começou a ver, até porque os meios através dos quais é possível ver ou não ver anime são diferentes. Hoje em dia temos muito menos anime em televisão do que tínhamos na altura em que eu comecei a ver, mas streaming e ver através de download pela internet nunca foi tão fácil. Portanto, Verdade. é aqui nesta diferença que também vamos ver as dinâmicas. Onde é que o André começou, quando é que eu comecei e pronto. Podes começar tu, André. Pronto, para mim, onde comecei? Isto aqui é um bocado difícil porque... Pinta-me um quadro. O André tinha que idade, estava a fazer o quê? Não, essa porque é aquela coisa. Primeiro anime acho que isso é sempre... Primeiro vamos começar com aquela coisa de... Primeiras talvez obras que nunca vimos Vimos, mas não temos a noção que era anime. Acho que é mais sim, por aí. claro. Sim, Mas é o primeiro, continua a ser o primeiro na mesma. Sim, para mim é um bocado difícil limitar porque eu não tenho bem a certeza. Porque para mim, pronto, na altura em que eu via, pronto, tinha Canal Panda e tal. E ao momento também havia a altura em que havia Animax. Por isso, mas acho que a Animax foi um bocadinho depois, foi ligeiramente depois, foi uns anos depois. Ainda cheguei a acompanhar. Acho que apanhei literalmente os últimos anos da Animax. Mas foi Canal Panda e Canal Panda tinha... lembro perfeitamente de ver sempre. Era a Card Capture Sakura, tinha a Doremi também que adorava. Acho que era Ladra Mimi que se chamava assim, que era basicamente uma fucking... Era meio uma espécie de maus shows, mas era meio que uma ladra de uma rapariga que estudava num colegial cristão. E era bem estranho isso. Eu já acho que era Ladra Mimi, que lembro. É que era muito mau show que passava no Canal Panda na altura. E a Card Capture tinhas Mermaid Melody também, fucking incrível.
Nunca cheguei a ver se ela me chegou a passar no Canal Panda, não chegou. Mas só que eu nunca cheguei a ver Sailor Moon. Não, me chegou a passar. Chegou a Não passar, na tua altura, mas chegou a Pois, passar. mas chegou a passar. Eu nunca cheguei a ver Sailor Moon na porra da vida, por isso eu sou mesmo. Zero de Sailor Moon, nunca, zero. Nada. Um pingo, zero. Pá, mas realmente foi isso. É, tipo, comecei basicamente por aí ver se o que passava no Canal Panda, basicamente. E lembro que especialmente para mim, que era do meu favorito, e acho que muita gente quer se lembrar, tipo, props, que eu realmente demorei muito, durante a minha vida assim do Weeb. Uh, demorei a encontrar às vezes algum pessoal que tivesse visto o que eu tinha visto na altura, que era um anime que passava bué tarde à noite, já passava para aí às 10, e na altura quando tinhas para aí, és um garoto, 10 horas já é porra da loucura total. Jesus, já não devia estar acordado, estás tipo a suar a ver a televisão, tipo, olhar para a porta, será que vou entrar a qualquer momento no quarto? E tipo, o anime chamava-se A Sacerdotisa de Suzaku, que passados anos depois descobri que já era Fushigi Yugi. Era um fucking Isekai, man, é um fucking Isekai. Era uma rapariga que, pá, ela lembro que ela ia para a biblioteca da escola, tinha lá um livro qualquer, contava uma história sobre uns certos reinos e o cara assim. Ela sei que ela é transportada para esse livro, basicamente, e ela, acho que encara lá uma das personagens, que é a sacerdotisa de um dos reinos, e depois ela tem tipo tem que ir atrás de 7 discípulos, que eram os 7 discípulos, acho que eram 7 discípulos de Suzaku. Basicamente tem vários reinos, tinha tipo uma espécie de deus, e pronto, ela tinha que reunir, já não sei qual foi a razão exatamente do plot, porque também depois é aquela coisa, a altura é que era cenas com censura, e o anime era extremamente pesado em momentos de violência. Então o episódio cortava, mas cortava mesmo segmentos. Chegava um momento que episódios eram tipo. Eram para aí 10 minutos ou assim. Não sei se achava isso. Eles cortavam porque realmente, principalmente para os episódios finais, aquilo começava a ver mesmo bastante violento. Era bastante violento. O pessoal começava a morrer, era mortes e tal, para tudo que era sítio. O que faz-me pensar realmente o que é que o Canal Panda estava a fazer licenciar um anime como aquele. Nota-se que eles devem ter visto para aí os primeiros episódios. Tipo, parece fixe. É uma rapariga ir para o mundo. Isso é Kaid. Ela foi Isekai e. Epá, é encontrar este grupo de pessoas que vão ser os seus discípulos e vão em aventuras mágicas. Eles devem ter pensado isso. Só que depois não, realmente é um bocado pesadão. É a cena de, desculpa interromper, é a cena de revelar a falta de conhecimento, enquanto tu não percebes bem que a anime não é propriamente necessariamente para crianças, e tu tens que procurar bem o que é que são as narrativas ideais ou não, e acabas por licenciar tudo um bocado a pontapé. Foi o que aconteceu durante muitos anos em Portugal. Nos tempos áureos em que tínhamos bastante anime em Portugal, as licenças foram todas um bocado a pontapé. Porque eles viam que uns tinham sucessos, depois traziam outros porque achavam que eram iguais. E depois é isso que dá o caso de Fushigi Yugi ser censurado, Sailor Moon ser censurado e de uma outras coisas. Porque eles acham que é algo, não se apercebem que, bem, espera, isto é uma forma de contar a história diferente, atenção, e depois dá a asneira. E então tens episódios de 10 minutos. Por acaso, não sabia, porque Fushigi Yugi eu já não apanhei. Já não foi a altura em que eu via. É aquela coisa, eu nem sei quem é que apanhou isto. Porque realmente eu lembro que nunca, até o momento de ter juntado aqui ao PT Anime, basicamente eu nunca tinha conhecido alguém. E só conheci, nem foi pessoal, não. Essa nem foi ninguém aqui de PT Anime, ainda por cima. O que eu conheci foi fazer um post de Facebook daqui, e em tipo, pessoal, lembram-se deste show e tal que eu testei? E man, aquilo tanta gente que tinha, a gente a mostrar os fucking mangas que tinham de Fushigi Yugi, por acaso são bem bonitos, eu gostava de ter a obra. A mostrar até os gatos, que havia gente que tinha dado o nome de certos personagens, tipo aos gatos, sendo assim. Pá, foi incrível, porque eu, passado anos e anos, nunca conheci ninguém que tinha visto o Fushigi Yugi e tipo, passado anos, enquanto tipo, era tipo centenas de pessoal, facilmente. Centenas, pá, quase se me falha. Pá, e é incrível. E é uma obra que acho que pá, eu realmente quero rever, porque gostava agora pessoalmente de ver sem censura. Pá, mas realmente na altura, pá, eu lembro que gostava imenso daquilo. Eu estava a ficar um bocado acordado até mais tarde só para ver um episódio que fosse. Pá, mas foi mais ou menos assim que eu comecei. E depois, passado um tempo, lembro que eu tinha Animax. O que me lembro da Animax são mesmo de duas obras, que era Air Gear, obviamente fucking patins, é a ação, que eu pensei, nem sei que. É aquela coisa, eu lembro de ver anime, mas eu não lembro o que é que os plots eram. Porque Air Gear, nem sei se Air Gear passava. Deve ser com legendas, eu provavelmente nem sabia. Nem sei muito Não bem. estavas atento. Não, tu não estavas bem atento isso. a essas questões. Basicamente, tipo, então fucking Air Gear e tinha outro que era Blood Plus. É um pouco estranho para um miúdo estar a ver Blood Plus, para quem sabe o que é. Não sei se sabes, Pedro, o que é Blood Plus. Eu sei o que é Blood Plus. Exatamente, pronto, é basicamente um anime extremamente gore, para quem não sabe. Em que uma rapariga, eu lembro que mais ou menos rapariga, não sei se ela tinha uma espécie de problemas de anemia, mas não sei o que é que ela tinha. Mas que ela veio muitas vezes ao hospital, eu lembro nessa parte inicial, que ela tinha traço sangue assim, mas só que eu sei que ela tem uma espada, pensei que ela faz tipo um corte no polegar, parte lá a espada meio que absorve esse sangue, depois ela basicamente torna-se uma máquina de matar monstros. E aquilo era chacinar monstros e era tipo sangue para todo lado, e para uma razão, a minha versão de miúda adorava aquilo. O passado anos depois, refletiu-se no facto de eu gostar tanto de certas obras de gore e cenas assim. Realmente é bastante fixe. Gore como arte, pá, é engraçado. Na vida real não tem tanta piada, mas em obras tipo manga e cenas assim, acho que realmente é um aspecto que gosto bastante.
Por isso é que uma pessoa descarrega para as obras, geralmente. Sim, sim, Tu sim. vês aquilo que não queres que aconteça na realidade. Também, A há gente que sim. arte permite simular cenários não possíveis de execuíveis. Aliás, até porque os contornos que os levariam a acontecer nunca seriam bons. Claro, obviamente, mas pronto, basicamente é isso que eu tenho a minha ideia de ter começado. Depois tive basicamente um gap que eu nunca vi anime durante muito tempo. Lembro que até por causa dessa história, lembro perfeitamente que é bem engraçado. Tipo, só uma mini história e depois passo para ti a cena para começar a Sim, falar portanto, progresso. porque eu tenho aqui um tópico, eu tinha primeiro aqui um tópico apontado que era literalmente se tinha existido algum hiato no meio da tua experiência desse anime e o que é que te fez voltar. Não, Portanto, porque podes pronto, falar, aquela cena, podes porque contar para a mim, história. eu lembro quando era novo, vi aquelas séries, para mim não sabia que, pronto, que era anime ou que era de cena japonesa, mas lembro que Sasatida Suzaku achava que sempre diferente do normal, sempre soube que era diferente dos outros restos. Também era coisa, eu sempre fui muito, via mais maus shoujos na altura, pronto, que era o que passava mais, sempre. Magical Girl, cenas assim, foi sempre esse o foco das séries que eu cheguei a ver, pronto, era que passava mais. Porque eu nunca cheguei a ver ser radical com Dragon Balls e nada assim, nunca foi uma série que me puxou, por acaso, na altura, não achava interessante Dragon Ball. Uh, eu lembro que houve esse gap, e lembro perfeitamente estava na escola e estava na cantina a comer com um colega meu, estava a dar televisão, estava a ser radical. Eu lembro que um colega meu estava a falar, esta série é da fixe e tal, para ver, eu estava-me a cagar, eu não quero saber que série é que era. Passado anos depois, que série é que era, assim radical? Fucking Full Metal Alchemist, bro. Que fucking 180, e eu pensava, tipo, passados depois, tipo, mano, estou eu aqui a gostar deste fucking anime, sendo assim, eu gosto imenso de Full Metal Alchemist, obviamente, e tipo, man, na altura, completamente a cagar-me, não queria saber daquilo, e penso, man, que cena diferente. Se eu tivesse interessado para o anime mais cedo, talvez tivesse uma conversa full. Acho que ele até nem era brother, acho que era mesmo normal na altura. Estava a dar nessa radical. Era normal, foi normal que deu o primeiro. O clássico, o verdadeiro clássico. Aquele que eu não gosto realmente muito. Mas. Continua a ser bom. Sim. Um dia termos essa conversa, mas continua a ser bom. Um dia falamos sobre isso, I guess. Acho que essa. É. Mas pronto, vai ser assim a minha história. Lembro perfeitamente disso, acho engraçado porque passado anos depois, voltar a recordar o passado e ver cenas que tipo, uma cena que eu nunca quis saber, não me interessava na altura. Passado anos depois, literalmente, sei o que é que aquilo era e fico tipo, era uma obra que é tipo. Nota-se porque é que o meu colega estava tão entusiasmado a querer-me falar da obra, porque também é Full Metal Alchemist, realmente era alguma coisa. É tipo, mini história de Weeb, que na altura em que não era Weeb. E pronto, foi basicamente tive esse skepsis. E depois, passados anos depois, pronto, entrei com a cena de, obviamente, a dar zapping nos canais, enquanto passo a ser radical e vejo este título interessante naquela abazinha a dizer o que é que está a passar, e dizia lá Death Note. E eu, oh shit, o que é isto? Sou edgy, that's spicy. O que é Death Note? Vou ver o episódio, é dos episódios iniciais, que é para o terceiro episódio. Eu lembro que era o episódio em que o Light já tem tipo câmaras de segurança no quarto dele, a espionar. E lembro do Light estar tipo a ver revistas e estar uma revista de porno, a ver uma revista de porno. Nunca me esqueço dessa cena. Fucking priceless. E fiz assim, parece-me assim interessante. Realmente gostei depois de perceber que a cena do caderno e tal. Fiquei tipo, ok, parece fixe. E lembro-me na altura pedir ao meu pai para ver se conseguia arranjar. Não, ei pai, eu sei que tens conhecimentos na internet, you know? Será que consegues arranjar esta série? Chama-se Death Note. E realmente, Portanto, ele conseguiu-me arranjar se eu estou a fazer bem as contas, isto tinha que idade é que tu tinhas nesta altura? Não sei, provavelmente podia ser que tivesse uns 14 anos, assim, acho eu. Acho eu. Not really sure. É possível que tenha sido isso. Quando estava a passar em televisão, sim. E pronto, basicamente, depois com a ideia de que o anime era diferente, porque eu lembro-me para ser Death Note, lembro de ver que aquilo e tipo, a cena era uma animação, estava em japonês, e tipo, ok, japonês. E pronto, depois daí que descobri mais ou menos que era anime, pesquisei sobre Death Note na internet, descobri, ok, isto é uma cena diferente, chama-se anime e tal. E ok. E realmente depois passado uns anos depois é que deu-me que Fushigi e lembrar-me de todos os animes, cenas que vi na infância, realmente era anime. O Canal Panda passava imenso daquele na altura e eu não tinha noção. E pronto. Mas basicamente foi isso meio que o meu percurso inicial, mesmo o início e ter este prelúdio e depois ter, pronto, o meu primeiro anime mesmo, pronto, posso ser que foi Death Note, tecnicamente, sabendo que depois já era mesmo anime, sendo que já era uma coisa diferente do normal. Pronto. Começou basicamente por aí. Foi muito basic, não é nada de especial, não foi tipo nada de wow. Acho que foi muito que começaram e puxou muita gente. Death Note é uma obra que até hoje normalmente é sempre aquela muito referida para puxar jovens ou novatos sempre aos animes. Pronto, que é uma obra perfeita para isso, para iniciar. Tem todo aquele. É fácil de entrar, fácil de perceber tudo, os personagens são bons e o enredo é super interessante, especialmente da primeira parte. Por isso, pá, puxa qualquer pessoa, facilmente. Pá, mas pronto, isso é a minha parte. Pedro, como é que foi a tua jornada? Conta-me. Deve estar excitadíssimo. Até foi mais. Por acaso não estava a contar que tu ainda apanhasses a fase final do Renal Panda em que eles ainda passavam anime, porque foi progressivamente sendo retirado da grelha de programas
E então já não contava que tivesses visto, mas ainda apanhaste Cardcaptor Sakura, ainda apanhaste. Eu fugi e já não me lembro. Nessa altura já devia estar a ver outras Já coisas. devia passar, já. E depois também, lembro também, mas isso não é bem uma fase, mas lembro que também gostava, pronto, não é que é estranho, porque é tipo, tu vias séries e eu pensava que era só séries, mas eu não me lembro se era anime. Porque depois tinhas o Panda Bigs, acho que o início, o Panda Bigs ainda passou certas séries, inclusive das minhas favoritas que tinha fucking Digimon Tamers, que eu adoro a terceira temporada de Digimon, fucking incrível. Tamers é muito edgy. É muito A primeira edgy, vez mas que é bué da passava bom, na- mas é bué da A primeira vez passou na SIC. A primeira vez Passando passou na assim, SIC. ok, lembro que deve ter passado no sítio Yeah. qualquer. Pronto, eu lembro que tinha Tamers, lembro do Dry Nazuma Eleven também na altura, fucking Fantasy Sports. Mano, era incrível, era, como eu disse, falamos do episódio de videojogos, mano, mandar ver aqueles efeitos todos dos poderes era a cena mais cool de sempre. E lembro que também na altura havia, não sei se muita gente se lembra, que era Blue Dragon. Literalmente os designs são mesmo do Akira Toriyama. O design eu conheço, sim. É O design eu conheço, mas nunca vi. Mano, pensando naquilo, que ele é uma espécie quase de Jojo, man. Que os personagens têm tipo umas cenas, são tipo sombras, literalmente criaturas que saem, tipo, são tipo sombras deles, são tipo espécie de stands, e já lembro É tipo exatamente. Jojo e Shaman King, É, basicamente. basicamente, com designs de Dragon Ball. Epá, lembro disso, era incrível, era três séries que eu lembro que eu adorava ver no Panda Bigs, e pronto. Mas não sabia que era anime também no momento, era só séries que eu via, tipo, epá, era desenhos animados, assumia eu. E são, tecnicamente, são desenhos animados, de forma, só que do Japão. Pá. A tua consciência de anime vem mesmo então com Death Note. com Death Note. Porque é uma coisa, porque era bué diferente, nota-se que era uma cena mais pesada, e como eu queria pesquisar, como que eu sabia, tipo, ok, Death Note, foi como estou a pesquisar Death Note, e depois aparece, tipo, que isto é anime, isto é o que é anime, e tipo, ok, comecei a descobrir o que é, ok, realmente há uma cena diferente. O pessoal não está a chamar isto só de desenho animado normal, há mesmo um termo específico para isto. Anime, pronto. E começou basicamente aí. Yeah, mas desculpa que eu te interrompi-te mesmo na tua cena, na tua jornada Não, e coisa. não, Mas vai, força. Como é que é? Não, a minha jornada é assim, a minha jornada é básica até certo ponto. Porque eu tinha 5 anos e estava a passar o Dragon Ball original na televisão. Portanto, em termos cronológicos, esse será o primeiro que eu vi. Ok? Foi o Dragon Ball original. Mas nada disso me preparava para, tipo, alguma coisa diferente. Não, é um desenho animado como os outros. Era Dragon Ball, era uma cena que eu adorava, era especial, mas até por aí nada transcendente. Depois há uma espécie de uma amálgama, até eu chegar à adolescência, mais ou menos, em que apanhei um bocado de bom do que era no ouro dos canais, mesmo dos canais generalistas, em que eles passavam anime sem a gente saber que eram. Tipo, porque todos os efeitos Pokémon e Digimon e Yu-Gi-Oh! Contam. Mas bem antes disso, eu tive a sorte quando tinha 8 anos ainda, quando pus a Cabo Visão em casa na altura, o canal Panda ainda passava várias coisas. Ainda passava a Sailor Moon na altura. E passava o que lá está, a primeira vez que eu assisti na altura era a versão de Captain Tsubasa, mas não a que depois ultimamente acabou por virar meme porque toda a gente sabia a música. Não, eu vi uma versão que era dobrada em espanhol, que depois vim descobrir mais tarde que é a versão, para mim é que tem a animação mais fixe, que é a versão de Captain Tsubasa J, que é de 1994 ou 95, mesmo originalmente, apesar daquilo já estar a passar bem mais tarde, aquilo já era para ir 99, 2000, 99 talvez, que estava a passar no canal Panda, e foi a primeira vez que eu vi Captain Tsubasa. Portanto, foi a partir daí que eu comecei a ouvir o Oliver e Benji e coisas do género. Foi aí, não era a música que depois virou meme e que passava na RTP, etc. Não, era em termos cronológicos, era mais recente que esse, mas só passou no canal Panda, em termos cá em Portugal. Porque o canal Panda na altura servia-se muito de licenciamento espanhol. Por isso é que todo o Doraemon que eu vi, que eu incluí o Doraemon todo, foi sempre em espanhol. Pois, Eu adorava realmente Doraemon. nunca apanhei. É engraçado como os colegas falam que às vezes ver Doraemon em espanhol. Só que eu nunca tenho memória disso. Eu lembro perfeitamente já, ao menos ver já. Lembro de ver que tinha legendas, só que já não lembro que língua é que passava. Depois lembro de ver em português. Que eu não apanhei Sim. mesmo. Foi. Coisa. Já nem Porque recordo. o canal Panda vivia muito na altura de. Havia muito poucos deles dobrados e depois tinhas muitos com legendas em inglês, porque ainda havia alguns legendas em inglês, bastantes e bem fixe, e depois tinhas os espanhóis legendados em português. Doraemon, o Ninja Tori, tinhas Captain Tsubasa, então era tudo muito assim. Mas claro, também aconteceu ver Sailor Moon e tudo mais. O que torce aqui um bocado o meu percurso, que eu me percebi que estava realmente a ver alguma coisa diferente, mas eu não lhe sabia chamar anime, nem entendia bem o conceito, foi na altura em que eu meti a Cabo Visão, portanto no final dos anos 90, o pacote da Cabo Visão comportava um canal, que depois descobri que era argentino, que é o Locomotion, e a Locomotion passava anime. Só que, ao contrário do Panda, que tem uma espécie de uma demografia específica e uma tentativa de passar certo tipo de animação, a Locomotion não era exclusivamente
de anime, tinha vários outros tipos de programas, mas a animação assentava toda num bocado algo mais adulto. E então eu ainda me lembro de fiquei um bocado traumatizado, não é traumatizado, mas não me saiu da cabeça durante vários anos a imagem, porque eu tinha pai que 11 anos, 10, 11 anos, e apanhei a dar Akira na Locomotion. Akira? Yeah. Oh God, oh God, E a imagem, oh no. e não sei se vocês e quem já viu a Akira vai me entender aquilo que eu estou a falar, mas eu ainda me lembro da imagem do Tetsuo quando ele está no estádio e começa a ficar completamente disforme. Eu com 10, 11 anos eu estava a ficar tipo, what the fuck é Foi isto? tipo uma introdução a body horror, Não, basicamente. eu fiquei tipo meio chocado, tipo, eu não fazia a puta ideia do que é que estava a acontecer e aquilo durante vários tempos não me saiu da cabeça, só que eu não tinha sequer forma de procurar o que é que era, porque eu não fazia ideia do que era. Sim, claro, claro. Eu apanhei o filme a dar, eu nem sequer vi do início, vi anos mais tarde depois. E na Locomotion, entretanto, depois apanhei a dar um que depois a gente descobriu mais tarde, que era uma espécie de um OVA, que era o Aika Special Trial, que é tipo uma... Ou dizem que é Special Agent Aika, que é um OVA nada de coisa, mas tinha boobs, pronto, eu tinha 10, 11 anos. Claro, portanto que acho que isso é a Special Agent Taika. Mas sim, realmente, yeah, fucking boobs, obviamente. Fucking Pronto. Orny Pedro. Não, é que tipo, tu apanhas aquilo a dar e tu ficas tipo, o que é que raio é isto? Porque tu não estás habituado a ver este tipo de animação. Claro, tipo, sabes claro. que o quão desprovida deste tipo de contacto é a animação ocidental, portanto nunca vais esbarrar nisso. Claro. E entretanto, no meio disso tudo, o Locomotion também me fez esbarrar num mini anime, porque são só 4 episódios, fiz eu descobrir que só eram mesmo 4, que era o Pet Shop of Horrors. Oh, sério? Oh, God. Yeah, foi lá que eu vi. Portanto, eu basicamente tive um crash course em anime, mas eu não fazia ideia do que era. Não tinha maneira sequer de pesquisar as coisas. Yeah. E depois eu sei que havia alguns que iam sempre bastante constantes, porque íamos esbarrando aqui e ali, tipo Digimon na TVI durante muitos anos. Sim. E depois havia a questão toda do Batatune onde passava o Samurai X, ou o Rurouni Kenshin. E então tu acabas sempre por ter algum contacto. Mas só depois, quando eu já era pai, os meus 14, 15 anos, é que houve um amigo meu que me falou em Naruto. Oh, God. Oh, yes. Lá está, mas eu não estava familiarizado, uma pessoa conhece Dragon Ball. E foi quando eu comecei, e depois nessa altura, foi quando eu comecei a sacar anime e a procurar ativamente enquanto anime e a tentar saber mais da cultura, que foi quando saquei Naruto, e Bleach, e Death Note. Foi tudo mais ou menos na mesma altura que eu comecei a ver. Encontrei uns sites meio macabros, que havia para o efeito, com a sua super qualidade em 480p, e comecei a ver. E depois, lá está, depois também passei um período, depois de ver esses, lembro-me de não deixar de ver durante algum tempo, já não sei porquê, não sei o que aconteceu, houve ali uma espécie de um gap, no final, antes de ir para a universidade, e foi depois, quando acabei em conversa com um colega já na universidade sobre o assunto da anime, ele recomendou-me Code Geass, e quando eu vi Code Geass foi quando eu efetivamente voltei para ver anime e não parei mais. Portanto, eu tive uma espécie de um gap de 2 anos, Certo. e depois quando vi Code Geass nunca mais parei. Outra vez. Depois comecei a experimentar mais e mais, mas sempre sem rumo, que é o problema que quem tem. Enquanto tu não conheces pessoas que também vêm, Claro. em que acabam por cultivar e puxar o gosto um do outro, vês um bocado desnorteado. Acabas por ver um bocado aqui, um bocado ali. Sim. E só... Sim, diz. Não, só estou a confirmar que a matéria, acho que... Eu não sei, hoje em dia já é meio muito difícil para o pessoal passar isso, mas na altura eu lembro, sendo anime não sendo uma cena tão grande, como hoje já é, começa a ser tão fácil encontrares, nós pesquisar o que é que fosse. É que, por exemplo, na altura eu não me lembro de ver Anitubers, não havia Netflix para sequer saber ter uma aba de anime, não se falava de anime cá em Portugal normalmente. No máximo a única vez que podia ter ouvido falar de anime era em ver anime quando o evento começou a surgir e havia publicidade às vezes. É tipo, não temos... Eu nem sequer sabia que existiam os eventos. Não, eu sabia que acho que não vi Pandabigs às vezes eles fazerem a publicidade ao evento. E eu acho que até não era... Era o anime não coisa no Palácio de Cristal inicialmente. Eu acho que é no Porto. Não sei se... Isto tens que falar, Pois, já tive a falar com os outros. os membros séniores que foram a tudo. Os seniors, os sages aqui do site, o livro deles, sabes? Não, pá, mas era difícil, na altura, encontrar um rumo do que é que acabas de lembro de acabar a Bela Forte e não saber o que seguir, basicamente. Do que... Não, tu vês um bocado tipo o que calha. Tipo, e tal, tem um aspecto ok. E depois começas a ver e depois ou puxa ou não puxa. Tanto que eu depois só comecei a fazer uma pesquisa mais focada e a alargar cada vez mais horizontes quando começo a procurar mais informações sobre o assunto
E somando a isso, vais vendo algumas coisas aqui e ali, porque começa a conhecer uma pessoa ou outra que te calhar a TV, embora seja um gosto mais limitado. Mas depois quando entrei para o PT Anime em 2014 é que encontras pessoas que pensam como tu e de repente começas a ver cada vez mais coisas por sugestão, por experiência, porque noticias e ficas curioso. E foi quando comecei a abrir cada vez mais o leque, tanto para leitura como para ver anime. Tanto que a minha coleção de manga física só começou mesmo já depois de estar no PT Anime. Aí em 2015. Damn. Eu não tinha nada. God, ok. Mas pronto, ok. Mas realmente a jornada, man. Pois. Estou a tentar coisar. Porque para mim é muito difícil. Estou a tentar me organizar na cabeça. Porque eu estou a pensar nesse assunto. Eu nunca sei bem o que é que veio depois bem Death Note. Como é que eu fui saltando para o resto. Muito bem. Só me de um anime como é que comecei a ver dos inícios dos primeiros 10 animes. Lembro que um deles provavelmente foi High School DxD. Para o pessoal. Isso, Claro que foi. claro, mas pá, mas sei aquela coisa. Eu sei como é que entrei nesse anime, mas de resto eu não sei como é que fui tudo para os outros, porque eu não sei o que é que eu vi depois da Death Note. Eu acho que até estou tentando passar, eu acho que até pode ter sido Sword Art Online ou a cena assim. Vou ter que admitir. Porque eu lembro que acho que era um anime que na altura estava e falava-se bastante na altura e tal, e por isso pronto, porque realmente pronto, pelo sucesso faz sentido. Na altura Sword Art Online, quando saiu, foi alguma coisa e era alguma coisa. Hoje em dia é um fucking punch bag da comunidade. Sendo que acho que pronto, não, unpopular opinion acho que não preciso levar tanta porrada como me levam. I guess tem essa unpopular opinion, I guess. Eu não sei se é assim tão popular. Sabes que é assim? Eu acho que é mais 50-50 do que o que parece. Porque há gente que defende até à morte de Sword Art Online. Sim. E depois, ao mesmo tempo, que houve muita gente que, uns por motivos válidos, a vieram criticar o porquê não gostar. E depois houve gente que achou que aquilo estava demasiado... Aquilo premiou de tal forma a cultura em termos de anime que houve muita gente que ficou do contra basicamente só pelo facto de ele ter feito isso. Porque apesar do género Isekai já existir antes de Sword Art Online, foi Sword Art Online que começou a porra da moda de se adaptar a tudo que é light novel que retrata uma espécie de Isekai ou no mundo de um jogo. Tipo, foi a partir daí que eles viram que era possível. E então têm tentado todos os anos. Uns com mais ou menos sucesso, mas nunca a esse nível. E todos os anos acabas por ter sempre... Não é cópias, mas é coisas que podes dizer que sim, que foram disputadas por Sword Art Online, apesar de teres anime antes disso com conceitos semelhantes. Mas aquilo é uma power fantasy que tocou muita gente. Tipo, as pessoas reviam-se no Kirito. Ele existe mesmo para esse Edgy efeito, que é para tu te teenagers reveres todos a nele. reverem só yes, I am the Black Swordsman. Oh, man. Não, tu queres ser o edgy kid que ao mesmo tempo tem a rapariga mais forte e mais cool, mas que por algum motivo ela faz tudo para o teu bem. Não é? É verdade, sim senhor. Pá, mas realmente é estranho pensar porque eu não consigo mesmo lembrar. Na school essa história eu lembro-me sempre, que nunca vou me esquecer. Estava a ver uma live stream, para quem não sabe e deve ver, Mr. Remedy, que é um criador de conteúdo cá em Portugal, já não está a fazer realmente. Está mais ou menos, eu lembro que há pouco tempo ele publicou uns vídeos. E estava uma live stream, já não lembro o que é que era exatamente. Eu acho que ele estava meio que a falar com o chat. Antes lembro que alguém estava a falar um bocado de anime. E lembrei, Remedy, o que é que achas da School da XD? E o Remedy só olha para a câmara, mamas. E eu fiquei tipo, gosto, vou pesquisar. E foi assim que encontrei. Na altura acho que estava a sair a segunda season. No caso, eu nem sabia o que era season anime na altura. Lembro de ver a primeira temporada, lembro de ver a segunda também, Sim. de seguidinha, porque aí calhou bem porque foi realmente o final da season. E a segunda temporada tinha terminado basicamente quando eu estava a ver a segunda season. Por isso nunca apanhei essa cena de ser um season anime. Mas é o único anime que eu lembro de ter visto, de saber como é que eu encontrei perfeitamente e saber que foi tipo dos meus primeiros. Mas sim, acho que Sword Art Online foi tipo daqueles que me lembro, pá, já vi. E pá, depois I guess fui encontrando aleatoriamente. Porque olhando para a minha lista, tipo, há animes que são mesmo meio aleatórios que andam para ali ao meio. E é bastante estranho. Realmente um gajo, só que eu nunca vi daqueles big ones, por exemplo, Code Geass, eu nunca vi Code Geass até os D2. Realmente quero ver se este ano mando isso para o lado. Está na minha bucket list de 2021. Code Geass. Vale a pena. Mas agora uma pergunta interessante. Porque todos temos um anime assim. Que logo o anime que tu sentes que foge ao domínio do conhecimento público, comum, que tu viste, gostas, mas que sentes que ou ninguém viu ou pouca gente viu, mas tu secretamente gostas bastante. Não estou a falar daquele tipo de legend, nada disso. Estou a falar daquele tipo de anime que tu viste, ouves pouca gente a falar dele, mas tu gostas imenso. Eu tenho alguns. Mas que vi no início ou que... Não, que viste. Que vi no geral todo até aquele hoje? Tipo de coisa, sim. Que eu adoro e acho que pouca gente fala e que seja realmente bom. Sim, mas que realmente tu notas que tipo, há pouca conversa sobre o assunto, nem conheces assim tanta gente que tenha visto,
Percebes? Porque há sempre Sim. lá está, a parte da nossa jornada em anime é tu esbarras em coisas que às vezes dás chance que ninguém dá. Porque se tu andaste ao pelo fora do que aquilo que é falado nas redes sociais e assim, acabas por ter modas que te encaminham sempre para os mesmos títulos. E se fores pesquisar os tops, vai estar sempre tudo ao mesmo sítio. Há muitos animes, se tu se guiares sempre por isso, acaba tudo por ter mais ou menos o mesmo mal. Basicamente. Mas não temos. Há sempre algo esquisito lá pelo meio que tu viste e que quase ninguém viu. Não é? A mim, no máximo, tentando aqui a coisar, a ver, tenho 2, tecnicamente, que posso coisar. Tenho, não sei, muita gente pode. Eu não sei se conhece, que é o Working. Não sei se conheces o Working. Ouvi falar, o Agnaria, não é? Hã? Não. É o Agnaria, não é que se chama em japonês, ou é que é? Acho Não, que é deve ser, eu sempre ouvi dizer Working, até posso abrir aqui ao lado da página do anime. É o Agnaria, sim. O Agnaria, exato, o Agnaria. Eu não sei, porque realmente eu nunca ouvi falar deste anime. Eu não sei como é que o comecei a ver. Eu lembro que, não sei se foi alguma fucking anime clips e tinha esta e era funny e realmente o anime é de cagar a rir. O anime tem bué da piada. Tem um fucking Sanji lá, pelo meio pequeno. Eles trabalham, basicamente ele passa tipo num restaurante, aí tem como menos, vai trabalhar para lá e depois tens realmente, os empregados são todos tipo, batem todos meio mal dos cornos. Inclusive lá uma rapariga que tem medo de homens. Então sempre que um homem ela passa tipo um soco, então o protagonista e é fofito, porque realmente tem essa relação dele tentar trabalhar com ela para ela deixar de ter tanto medo de homens. Porque ela está sempre com medo e não se manda com um tijolo na carteira para acertar no pessoal, nos homens que se aproximam dela. Tudo isto foi induzido por causa do pai. O pai induziu a ter medo de homens. Inclusive o pai não consegue estar com a filha. Vive noutra casa porque a filha tem medo do pai também. É tipo, é hilariante. Isso é tão anime. What the fuck? É bem engraçado. Principalmente essa gente que é tipo fucking. Não faz um cu o dia todo e depois tem uma assistente com ela que anda sempre com uma katana, man, e protege, tipo, protege a chefe de tudo e mais alguma coisa. Não, é tipo. Vale a pena ver. Acho que realmente nunca vi ninguém quase a falar disto e acho que é um anime que é super funny. Tem várias. Já tem para 3 seasons ou cena assim. E outro que eu gostei, vi que até com um colega meu, foi tipo, vemos o título, estávamos à procura, uma colega tipo, gosta bastante de música, tipo músico, vimos 7 animes de música, vimos Beck, obviamente, acho que muita gente já viu, obviamente, clássico, se não viram, compensa supermente ver, adoro, acho que é desses dos meus animes de música favoritos. Mas vi foi fucking Detroit Metal City. Já ouvi falar, nunca vi. Para quem gosta, aquilo é incrível. Basicamente, para quem não conhece, é um rapazito que sai tipo dos suburbs do Japão, vivia tipo numa cena mais rural e vai para Tóquio para conseguir seguir o seu sonho de música. Ele gosta de tocar aquelas músicas pop, todas fofinhas de amor e tal, mas acaba não correr tudo bem, então ele acaba por virar o cantor principal de uma banda de metal super pesadão e com corpse paint e tudo assim, tipo. E faça-me sobre morte, rape, suicídio, sexo, tudo. E tudo no fundo é tipo. É uma fucking comédia. E esse é pai 10 episódios, vale a pena ver. Acho que tem um manga também, acho que é baseado no manga. É tipo, eu realmente não vejo quase ninguém falar disto. Já é um bocado antigo também, de certa forma. Acho que é do início dos anos 2000 ou assim. Não tenho certeza. Mas lembro que é super hilariante. Pessoal, tem mesmo para cá. Detroit Metal City. Pessoal de verem a capa é brutal e. É tentar ver este gajo que quer tocar músicas pop todas lamechas, mas está sempre a ser arrastado como sendo o vocalista de uma das bandas de metal mais agressivas do fucking Japão. E depois a gente cria tipo boatos sobre ele em que ele matou os pais, man, ele come bebés ao pequeno almoço, man. É ridículo, é tipo, e ele todo naquele meio tipo, oh shit, eu só quero tocar música pop, pessoal. What the fuck? Não, é que eu já vi referências a isso. Mas nunca vi. Eu sei imagens, certo, mas nunca vi. Opa. O Working também não vi, lá está. São 2 respostas válidas, porque são coisas que de certeza tu esbarraste nisso. Pois, exatamente, eu aquela coisa que eu nem sei como é que os barrei na altura. Foi, tipo, ok, o Detroit Metal City foi pronto, estávamos a ver animes de música e apareceu este e pronto. Realmente valeu super pena, eu acho que foi uma joia que encontrei. Filho. Meu Deus do céu, o que é que eu encontrei aqui? Nem sei, mas quem não viu, recomendo perfeitamente, vale muito a pena ver. E acho que não vou ficar desapontado. É bastante cómico. E se querem ver o manga, acho que o manga ainda continua mais um bocado da gag toda, por isso nunca toquei, mas gostava provavelmente de ler o manga. Mas foi basicamente são essas 2 obras que eu penso mais que posso ser tipo, que são boas, realmente eu gostei imenso, só que não sinto tanta gente a falar. No caso. São aquelas gems, I guess, podemos dizer, de certa forma. Não, porque são coisas, lá está, que vêm da tua exploração. Por exemplo,
Eu quando comecei a ver anime, mesmo que não sabendo exatamente o que era, e tu esbarras em Captain Tsubasa, eu adorei, obviamente. Tipo, de quê? Tu, tal como tu esbarraste em Azuma Eleven, eu esbarrei em Captain Eu cheguei a ver Tsubasa. Captain Tsubasa também, só que pronto, eu gostava. Já apanhaste outra Apanhei a versão. versão, Apanhaste a versão dos anos, sim, sim. a versão dos anos 80, peca imenso. Peca imenso. A versão que eu vi dos anos 90 é fixe. E depois eu tive a sorte de, como o Japão ia ser o anfitrião, o Japão e a Coreia iam ser os anfitriões do Mundial 2002, eles basicamente aproveitaram-se disso e fizeram uma espécie de uma versão resumida da adaptação do anime de Captain Tsubasa, em que saltaram mais rapidamente as partes iniciais, porque muniram-se do facto de já terem sido animes dessa parte, e para chegar até à parte em que eles iam para os clubes profissionais, que era para eventualmente fazer a inclusão dos jogadores sendo convocados para a seleção que ia disputar o Mundial no Japão. Eles nunca mostram o Mundial do Japão, mas o intuito era chegar ao ponto em que os jogadores da série depois eram convocados para fazer a seleção mundial que levaram ao Japão em 2002. Tanto que o anime chama-se, coloquialmente em inglês, o título ficou Captain Tsubasa Road to 2002. Exatamente. Tinhas que eu passar cá, eu acho que ainda ando de ver um bocadinho desse. Também passou no Panda. E então, tipo, a minha ânsia tipo, de ver Tsubasa, e que eu era super fã, depois levou-me a pesquisar por mais. Só que, quando tu não sabes às quantas andas, esbarras em cenas. E um dos meus animes favoritos veio desbarrar em algo assim, que foi... não sei se ainda funciona sobre os mesmos moldes, mas na altura em que o YouTube estava a surgir, a despontar mais... até nem estava ainda tipo, no máximo de máximo, mas era o YouTube. Houve uma altura em que vários sistemas de hosting de vídeos achavam que havia competição sequer possível. E então havia bué mais do que existe hoje em dia. Hoje temos tipo o YouTube, a Dailymotion ainda existe, tens tipo Vimeos e tens outras cenas assim. Mas houve uma altura que havia muito mais que isso. Claro. E havia um deles, que eu não sei se ainda funciona nos mesmos moldes, que chama-se VEOH. VEOH. E já não sei como é que lá fui parar. E depois descobri que havia lá tipo, episódios inteiros de anime só porque sim. Dá vários animes. E então esbarrei num de futebol do qual eu não sabia nada. Que chama-se... Eu nem sei se sei o nome em japonês. Não sei se por acaso é igual. Em inglês é Hungry Hearts... como é que é? Hungry Hearts... agora não falta o nome. Wild Striker. Wild Striker, Aqui exatamente. encontrei, exatamente. O nome está em inglês, é mesmo assim. Já não vejo há tanto tempo, que é para tu ver. E eu comecei a ver só porque sim, e fica um dos meus animes favoritos. São 52 episódios, ou 53. 52, É brutal, e depois tem pequenas surpresas, como por algum motivo eu vim descobrir todas as cenas muito mais tarde. Eu adorei bué, curti bué, foi um dos primeiros que me mostrou aquela cena de, tal como Tsubasa, por isso é que depois eu tenho essa ânsia para procurar histórias iguais, que é, transcende o primeiro ano do liceu, que geralmente muitas histórias não passam disso, não passam para os anos seguintes, claro. Fazem a história de forma a que eles ganhem tudo no primeiro ano, ou então não mostram além disso, e tal como Tsubasa acaba por mostrar o Tsubasa a sair desde o ensino médio até sair do liceu e ir para o Brasil, o Hungry Heart Wild Striker mostra até ao terceiro ano do liceu, pelo menos, desde o primeiro até ao terceiro, então mostra várias coisas. E depois eu mais tarde vim descobrir, depois de adorar aquilo e de ver todas as cenas que existem lá, que é do mesmo mangaka de Tsubasa. Sério? Oh shit! Yeah, é do mesmo mangaka. E então tipo, faz tudo mais sentido na minha cabeça. Só que estás a ver um anime do qual tu não sabes Pois muito. é. Estás a gostar bué e depois de repente vês, tem licenciamento da Puma por algum fucking motivo e do AC Milan por algum fucking motivo também. Porque o AC Milan é um clube, literalmente um clube licenciado no anime, porque o irmão do protagonista joga no AC Milan e é o AC Milan mesmo, porque tem o escudo do clube e o nome do clube e o equipamento e tudo mais, e a Puma por algum motivo. Que? What the fuck? Houve cenas assim, é brutal. Os anos devem ter alguma coisa, man, às vezes. Yeah. Mas, e então, esse é daqueles tipos de animes de desporto que eu recomendo, mas quase nunca ninguém provavelmente esbarrou nele, e hoje em dia é difícil de ver. Eu entendo que a reticência e o pessoal, tipo, olhar para trás. Já é difícil ver para outros animes, quanto mais para animes de desporto. Tipo, tens a IQ aqui a mudar o panorama do que é anime de desporto, e depois tens Kuroko no Basket e não sei o quê. Tudo o que for para trás, mesmo de Tsubasa, é mais mime que outra coisa. As pessoas não sinto que revisitem de Tsubasa como revisitam outros tipos de animes. Tipo, é mais mime propriamente que as pessoas revisitarem outra vez essa história.
Mas eu sempre que encontro alguém que de facto tem algum interesse pela história do anime e porque gosta de ver anime mais do que a altura em que saiu e me pedem para animes de desporto, eu quase sempre recomendar os mesmos. Tipo, se já viste coisas mais recentes, vê Slam Dunk, embora o manga seja melhor, vê Slam Dunk e vê Angry Heart Pile Striker, que quase ninguém conhece. Porque foi tipo, eu também não conhecia se não esbarrasse. Juro-te, eu nunca na vida ia ver aquilo se não tivesse tropeçado literalmente num sistema de hosting de vídeos e depois conseguisse ver os episódios todos, que foi outra sorte que eu tive, é que os episódios estavam todos lá. Damn. Wild. Yeah. Portanto, I guess é uma altura de plataformas. Ver anime em plataformas que não às vezes esses sites assim de vídeo. Do YouTube, muita gente deve ter começado a ver. Pá, ouves falar do. Não sei se deves ter visto também animes em partes no YouTube. Certos episódios que eram divididos em 3 partes ou em 2 ou assim. Não sei, já nem sei por que razão. E por acaso eu acho que nunca cheguei. Eu estou a pensar, eu realmente tenho uma ideia, eu acho que pesquisar no YouTube, mas não me que saltei rapidamente fora e depois fui para aqueles sites giros. Não possíveis mencionar, mas pronto. E aí tive grande acesso a muita coisa, realmente. Tipo, é aquela coisa, eu vim numa altura que, pronto, tive sorte, não era muito difícil procurar encontrar, porque já tinha as plataformas fáceis de consumir esse tipo de conteúdo. Não é tão fácil como é hoje em dia, mas também não era muito diferente do que é hoje, de certa forma. E pronto, anos passam e tal, e um gajo, pronto, vários animes vai encontrando e tal, conhece pessoas que vão vendo, que têm recomendações e tal, e agora pronto, entramos para ter anime e conhecemos mais gente e falamos sobre isso quase todos os dias, muitas vezes, e a gração deste podcast realmente, pá, tecnicamente nós estamos a fazer o que nós fazíamos sempre uma vez por semana, basicamente, conversa assim sobre anime ou qualquer outra coisa de cultura asiática, no caso mais do Japão, mais especificamente para o Japão. E Decidimos foi partilhar com quem nos quiser ouvir. Exatamente. Com quem quiser partilhar a sua história connosco, porque basicamente é para isso que serve. É tentar mostrar que existe uma comunidade maior do que as pessoas pensam. Porque embora muita gente possa ver anime, eu ainda noto que existe alguma dificuldade em encontrar as pessoas com quem partilhar os seus pensamentos sobre anime. Porque aquilo que eu sinto não é que as pessoas não vejam, mas aquilo que eu descobri depois de entrar para ter anime e descobrir pessoas como vocês foi que há níveis, e eu sempre fui a pessoa dentro do meu seio de amigos que, embora tivesse colegas que obviamente também viam Dragon Ball e adoravam Dragon Ball, eles não veem anime, eles não têm qualquer tipo de conceito maior do que isso, e eu não posso ter uma conversa mais aprofundada com eles sobre isso, nem mandá-los ver outras coisas, porque não funciona. Porque Dragon Ball funciona, está dentro de um catálogo de coisas que viram na infância, que é icónico para eles, tal como Digimon, mas não há um interesse, para além daquela altura e da nostalgia, de ver mais. E isso é completamente diferente do tu gostas de anime e esse tu gostas de anime transporta para ok, tu gostas de animação japonesa, portanto há aqui algo mais, então tu viste isto, então vais experimentar ver aquilo. E isso não se reflete sempre. Portanto, eu acho que o podcast, tal como o PT Anime, para mim funciona no conceito de nós estamos aqui, nós gostamos de anime, nós estamos aqui para vos mostrar isso e para vocês sentirem que têm uma entidade ou comunidade com a qual podem partilhar coisas. Sim. Nós estamos aqui basicamente a representar, só que nós estamos agora a mostrar as nossas conversas a todos os outros, para verem que tipo, há pessoas de vários gostos e dar sugestões e receber sugestões e dar chitón nos vossos animes favoritos, pá, por isso, obviamente. Mas primeiro temos que dar chitón nos nossos. Nós damos chitón. A ideia é, num dos próximos episódios, a gente ter que construir um 9x9. Ok. Um 9x9 não, um 3x3. 9x9 é um bocado grande ainda. Não, 9x9. Olha, provavelmente eu consigo construir um mais facilmente um 3x3. Fazes uma lista de 81. É um bocado agressivo, bro. É um 3x3, basicamente. Escolhermos 9 animes favoritos. Podem não ser o top porque vai ser sempre difícil. Mas 9 animes que nos representem, entre aspas, ou que representem neste momento aquilo que a gente diria. Eu com estes 9, isto é o que eu gosto. E vamos tipo avaliar os gostos uns dos outros. Sim. Okay? Avaliar, comentar, não é? Não estou à espera de nada de surreal. Também podemos fazer um 9x9 de gostos questionáveis, mas à partida vai ser eu acho que 9x9 é demasiado exagerado nesse caso. No fuck that. Não, mas é pronto. Realmente, fucking jornada. E agora atualmente, pá, os nossos cursos realmente mudam bastante e há obras que nos conquistaram e eu não sei, realmente quero entrar agora naquela casa sendo tipo, agora falamos daquela cena dos animes que realmente nós gostaram basicamente, agora tirando fora todo o nosso percurso e aquele
falando de certos animes que nós encontramos e que agora tornou-se basicamente dos nossos favoritos, basicamente. E pá, uma obra, por acaso até gostava também de falar, agora meio que remetendo àquele ponto que falaste de certos animes em que o pessoal não fala tanto e tu adoras, secretamente. Pá, eu não sei, porque no meu caso, pronto, já sabes qual é o meu anime favorito? Para quem não sabe, fica já dito que é fucking Bakuman. Para quem não conhece, é pá, a segunda obra do mesmo criador de Death Note. E Está no meu 3x3. pá, também no meu, obviamente. E é tipo, eu acho que não é uma obra que eu acho que o pessoal não conheça, mas eu, ao mesmo tempo eu sinto que é um bocado isso, porque eu não sei quantas pessoas é que coisa um Baco, ou já viram um Bakuman. Eu acredito que possa a gente tenha visto, mas não sei se a gente já se lembra de ver Bakuman. Sendo vocês com quem eu falo aqui no site, de resto eu não conheço mais ninguém que tenha realmente coisa de Bakuman. E é engraçado que eu lembro de ouvir a obra, falar da obra, há muito tempo atrás, quando eu andava com um grupo para que via anime e tal, e lembro de falar uma vez de Bakuman, falar pá, que ali tem algumas críticas à indústria, cenas assim. Uh, e eu lembro que ficou-me na cabeça, na altura, ok, tudo bem. Até que depois, passado anos depois, após tipo, entrar em. Que perceber um bocadinho mais de manga e tal, acabei por esbarrar em Bakuman por uma razão. E foi tipo, ok, parece interessante. Um anime que consiste em dois gajos a fazerem manga, mais especificamente para uma versão fictícia da Shonen Jump. Uh, Pá, e por uma razão. Aquilo é tipo. Eu não sei descrever o quão eu adoro aquilo. Só de falar na obra, eu neste momento fico arrepiado e fico com uma vontade imensa de voltar a reviver tudo aquilo novamente. Eu já vi o anime, são 3 temporadas, vale super a pena. Li o manga, que eu comprei a fucking box set que existem pela Viz, mídia fucking 20 volumes. Também tenho. Exatamente. É incrível, pá. Eu neste momento não me importo de sair daqui e pegar nos meus volumes e começar a ler outra vez a obra, porque a obra é tão boa. É uma obra, estranhamente, é uma jornada de 2 rapazes do secundário que pronto, se juntam para fazer manga e eles querem tentar descobrir o seu tipo de manga e descobrem que eles são realmente bons a fazer, querem criar basicamente um tipo de obra que é um unconventional battle manga, que é basicamente um battle manga, mas só que não há porrada, ou seja, é o battle manga É Death Note, basicamente eles basicamente. querem criar Death Note, tecnicamente. O Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata basicamente foi o processo de a gente quer fazer algo não convencional, que foi o que eles acabam por fazer com Death Note, Sim, basicamente. mas ao mesmo tempo é aquela coisa engraçada porque ao mesmo tempo tu estás a ver uma obra exatamente que os protagonistas querem fazer. Bakuman em si é também é literalmente é um shonen manga, um battle shonen manga, só que não há combate. Ou no máximo todos os combates são feitos literalmente nas revistas nas revistas da Shonen Jump, basicamente todas as semanas, literalmente Shonen Jack, literalmente todas as semanas é a batalha deles a tentar subir nos rankings da revista que sai todas as semanas. É tipo, e eles tipo, vês a evolução deles, vês eles aprender novas técnicas, vês eles a conhecer novas pessoas da indústria e é incrível as interações com os personagens aqui e o círculo de mangaka que eles criam, que é super hilariante e toda a rivalidade que eles têm, principalmente com o principal rival deles, o Eiji. O melhor personagem daquela. Adoro. É impossível. Acho que é impossível. A primeira vez que o vês, ficas com uma impressão um pouco estranha dele. Ficas um bocado. Este gajo é um fucking antagonista. Mas depois vezes ele é o melhor personagem daquela cena toda. É incrível. Epá, e bate-me meio naquela obra. A minha obra favorita, mas eu acho também ao mesmo tempo que eu acredito que seja uma obra que muita gente não sei se testemunhou, se viu ou não. Mas ao mesmo tempo eu não recomendo muito. Pá, porque é difícil. Tens que. É um tópico. Também estás a ver gajos a fazer manga. E não sei quando o pessoal pode achar isso interessante. Eu achei porque também é aquela coisa. Eu comecei a aprender certas cenas de manga e como se faz manga. Porque ele ensina super bem. Explicar muito o processo de criação de manga. E apaixonei por isso porque entrei na altura perfeita para ver aquilo, porque eu gostava de tentar perceber um bocadinho mais de manga, que era uma coisa que na altura não tinha entrado muito. Pá, tinha alguns volumes, tinha Death Note comprado cá da versão portuguesa, e tinha All You Need Is Skill, e tinha um bocado alguns Tokyo Ghoul e Assassination Classroom, e pronto, era isso, mas eu nunca entrei muito na cena de manga, tirando após começar a ver Bakuman, que depois interessei muito mais a perceber mais a indústria e a querer explorar mais obras em si. E pronto, tecnicamente a minha obra favorita, que fica assim meio tipo coisinho para o pessoal, também se ver Bakuman, vamos ver Bakuman, e se quiser ler também. Não, vejam e leiam. Assim, é um bom tópico porque é o seguinte, vem mesmo em ligação àquilo que eu estava a dizer da questão do gosto, porque Bakuman está para o manga como Shirobako está para o anime, que é o seguinte, há um termo, e agora peço desculpa se não me ocorre mesmo um termo em português e portanto vou ter que dizer em inglês, que há uma expressão que é inside baseball, que é basicamente quando tu acabas por operar em termos de termos que só funcionam se estiveres dentro do meio. Ou seja, tu podes vir anime, mas não ter qualquer tipo de interesse no processo de criação. De como acontece. Claro. Como é que a salsicha é feita, basicamente. Porque, e nota-se muito isso quando tu acabas por ceder à tentação
errada, muita gente, de criticar e de ansiar por coisas sem entender o sacrifício pelo qual os animadores e toda a gente de produção passa para te lançar um episódio de anime. Claro. E dos quais nós nem sequer temos que pagar porque, bem, toda a nossa vida ou sacámos ou tínhamos na televisão em canal aberto, a maior parte das vezes. E tudo isso, e estão criticando sem sabendo, não é que esteja, claro que é ignorância, obviamente, mas nem toda a gente tem que querer saber como é que se faz. Claro. Mas de facto há obras cujo cuidado e o amor à arte que as move é tanta que acabam por mostrar muito sobre a indústria em si. E então, Bakuman é literalmente o espelho disso, se quiserem perceber como é que funciona a publicação na Shonen Jump. Exatamente. Que é uma das revistas, é a revista mais popular, pelo menos no Ocidente, é que certamente toda a gente conhece. Sim, é mais popular E de Bakuman, todas, facilmente, é impossível não ser. Tem todos os êxitos da E, indústria que são mas em termos de editora, a Shueisha não é a maior. Percebes? Há sim, editoras no caso sim, maiores. mas a revista em si eu acho que pronto, toda a gente conhece, mas Shonen A Jump revista em si é mais pronto, popular, obviamente, é mais icónica popular. de todas. É porque é que acaba sempre por ter mais adaptações de anime e portanto acaba por ser sempre Sim. aquela que tem mais Mesmo produção. também muitos pilares da indústria tecnicamente foram criados lá. Boa parte dos que falas Sim. e pensas que definiram a indústria da anime e manga, muitas obras vieram de Sim, lá, por isso sim. pronto, faz sentido. Sim. E então, Bakuman está literalmente para isso. É uma obra super motivadora e fantástica e brutal e muito shonen, porque o pace é genial, mas é algo que uma pessoa vai absorver tão mais da obra das personagens quanto mais quiser saber sobre como funciona o manga em si, como é que funciona a indústria, como é que as coisas são publicadas, os problemas pelos quais passam os mangakás, sobretudo de maquiagem semanal, que é o caso deles, que é por isso que é relevante falar da Shonen Jump, mas isso está tudo associado a Bakuman não tem tanta dimensão como deveria ter, porque nem toda a gente tem interesse em saber como é que a salsicha é feita. No mesmo espectro, que eu acho que toda a gente ganharia uma noção muito melhor de como funciona a indústria anime se visse Shirobako. Shirobako é literalmente acompanhamos várias personagens, mas a principal que acompanhamos é uma assistente de produção num estúdio de anime. E as duas temporadas, a temporada que tem, que são 20 e tal episódios, é sobre o processo de criação de anime e depois tem um filme sobre o processo de criação de um filme. Mas vendo aquilo, apesar de ser uma história também super engaging e super também muito vibrante, é tu perceber exatamente o que é que envolve fazer um anime. E é assustador e dá-te uma perspectiva. Porque apesar daquilo ser uma alegoria, na verdade, porque tipo, muitos personagens do anime são levantados de pessoas reais, tal como acontece com Bakuman. Por exemplo, o caso do editor-chefe em Bakuman é levantado mesmo do editor-chefe da Shonen Jump na altura. Apesar disso, apesar de ser levantado de pessoas reais e de histórias, aquilo mostra mesmo de forma também funny, porque tem os momentos funny, o que é necessário para que o anime seja lançado. E eu acho que se toda a gente tem interesse nisso, são must-see, ambos. Shirobako e Bakuman, se quiserem saber sobre a indústria anime, são aqueles dois que têm que ver. Exatamente. Entender exatamente. E depois disso ganhar uma nova perspectiva do que é que envolve, o que é o suor, sangue e lágrimas que estes criadores passam para fazer algo tão fantástico. Exatamente. E é por isso que tipo, é tão horrível tu vês pessoal que não percebe disso e depois fala, insulta insulta estas pessoas. Tipo, mais recentemente, obviamente, bate sempre o caso de Estúdio Mapa com Attack on Titan. É tipo, o quão ridículo o pessoal foi nas redes. Eu não culpo toda a gente, obviamente, que há gente que, a gente tem sua opinião, a gente que não gosta, tem direito de não gostar e tipo, não gosta, acho shit, estão à vontade. Mas uma coisa é o pessoal insultar estas pessoas que o pagamento deles é horrível, o trabalho deles é colossal. E para pessoal ingrato que possivelmente o dinheiro dessas pessoas ingratas nem sequer vai para. Nem gastaram sequer dinheiro para ver a porra dos episódios, nunca vão gastar, possivelmente. E falam que como se aquilo fosse realmente fácil de fazer. E a indústria de anime não é uma fucking Disney, não é? O pessoal ali não está a trabalhar de certa forma, tinha as melhores condições de sempre, não tem o melhor ambiente de trabalho de sempre. E mesmo assim estão ali horas e horas a trabalhar para o nosso entretenimento, especialmente porque também é aquela coisa, já lembro de ver uma entrevista a entrevistarem uma animadora, ela recebeu super pouco, até fiz que no Japão aparece há pessoal que ajuda animadores, e tipo, por exemplo, ela vivia numa série de apartamentos, em que basicamente o landlord lá, não cobrava quase nada, tipo, acho que nem só cobrava tipo, o mínimo, acho que era de água e internet, nem sei se isso, acho que ou era só uma renda, o resto estava tipo, tudo incluído, tipo, era para aí 100 euros, ou mais assim qualquer, 100 e tal, 200 euros que se pagava, basicamente.
E ela falava com ela, pá, trabalhas pá, tipo 12 horas por dia, se não mais, dormes até se for no local de trabalho, pá, recebes nada, mas o que é que fazes? Pá, e a pessoa, pá, porque eu adoro isto, é a minha cena, eu tipo, sempre quis trabalhar nisto, tipo, Yeah. e é estúpido, é arrepiante, quando vês estas pessoas a falarem e tipo, a falar, a ver que no estado em que trabalham, e tipo, tu percebes que elas fazem aquilo porque elas adoram esta shit, elas preferem fazer isto do que estar a trabalhar, a receber um bocadinho mais, mas estar a trabalhar numa loja de conveniência, elas preferem estar tipo, a desgastar completamente o seu corpo para trazer entretenimento às pessoas. Pá, a migalhas de pão, basicamente, é arrepiante e fico super revoltado quando vejo estas cenas a acontecerem, do pessoal a ir contra os estúdios, pá, a insultar as pessoas. Eu não importa que as pessoas não gostem dos shows que acontecem, pá, cada pessoa está de gostar da sua opinião, não gosta de um show, não gosta de show, não gostaste do estilo de Attack on Titan, estás à vontade, o It Studio tinha a sua cena, pá, claro, mas atacar diretamente as pessoas é ridículo. Atacar os mangakas, como foi também Domestic Girlfriend, pá, Domestic esquece. Girlfriend. Muita gente foi um train wreck de final, foi. Mas não vamos insultar a autora. E a autora, por acaso, fez um ótimo comentário no Twitter. Foi exatamente tipo a dizer: pá, estou a receber a maior parte de comentários de ódio do pessoal do Ocidente. Foi especialmente o pessoal do Ocidente. Até. E pessoalmente. Não, pessoal estrangeiro. Porque eles não têm a certeza se foi só pessoal fora do Japão, Exatamente. incluindo a Ásia, ou foi literalmente pessoal fora Ok. do Japão. Pode ser asiáticos e também Ok. de cá. Eu acredito que tenha sido de cá também. do Exatamente, Ocidente, sim. de certeza Mas é aquela que foi. coisa, pá, ela tipo, pá, eu nem quero saber dessa cena. Do pessoal está-me a insultar, do pessoal que de certeza não comprou um porra de um volume meu sequer. Para muita coisa. E é verdade, tipo, tu não podes estar a simplesmente criticar o trabalho de alguém que tu nem sabes, às vezes nem sabes como é que é o trabalho que foi por trás de trazer aquela obra e no cima está a insultar alguém que tu nem sequer estás a contribuir nada para o trabalho dela. Tipo, eu não sei, tipo, criticar, é como o pessoal às vezes critica cá em Portugal, pá, fucking funcionários públicos, assim, pá, eu pago o teu salário, bro, tipo, enfermeiros, eu pago o teu salário, bro, what the fuck, não tem nada a ver, é que não tem nada, é tão estúpido, é tipo, André, parafraseando o Giga, quem é que olhou para Domestic Girlfriend, viu um comboio a acontecer e esperava que o final fosse o comboio chegar à estação em segurança? What the fuck? sim, é verdade, não, mas foi mesmo no final mesmo, holy shit, o que é que aconteceu aqui? Eu sei que é, eu sei que o final é um train wreck autêntrico, mas tipo, já ia ser um train wreck. Mas A ideia acho que é a obra é essa. fun na mesma nesse sentido, porque é fun tu vês aquele train wreck todo a acontecer e ficaste tipo, o que é que está a Aquilo é acontecer? trash, aquilo é trash, aquilo é lixo a arder. With Aquilo é spice. lixo a arder que depois leva com lixo tóxico no final. É só isso, é só tipo. Mas isso, mesmo assim, isso não está ao direito Claro de que não, atacar obviamente que ninguém. não, obviamente que É não. tipo, eu sempre que o mangaka mete um hiato de uma semana para fazer pesquisa, ou para descansar, ou por tal, É vontade, etc., eu celebro e fico preocupado. Eu nunca fico aquela cena do foda-se, agora vou ficar 2 É. semanas sem ler. Isso é tão idiota, sabendo o quanto eles passam para entregar o manga todos os meses, todas as semanas. O Oda durante seguramente mais de 18 anos, porque esta questão do Oda só fazer hiato é recente, é de anos recentes, ele nunca interrompia a publicação do manga, excluindo provavelmente feriado nacional do início do ano novo e Golden Week. É surreal entender que é 18 anos, é uma vida inteira de uma pessoa. 16, 17, 18 anos, todas as semanas entregares um manga de 19 páginas em que o Oda anima tudo o que mexe. Tudo o que mexe, tudo o que é suposto mexer, ter movimento nos painéis do One Piece, é o Oda que faz. Pois, é ridículo. 18 anos é basicamente, tens de pensar, ele também uma pessoa nasceu, uma pessoa passou a infância, passou a adolescência e está a entrar na vida adulta. Literalmente é o Oda toda a coisa One Piece. E é aquela coisa, é ridículo. Mas eu sinceramente acho que há coisas que vão começando a mudar e eu acho que só começa a ter essa sensibilidade. Pessoalmente vou dizer, eu acho que, e espero, porque acho que serviu mesmo como grande exemplo, infelizmente, tem a chegar a estes exemplos, mas, por exemplo, pá, a morte do Kentaro Miura, pá, o autor de Berserk é tipo, eu até me lembro e fico sempre arrepiado de acordar. Eu lembro de ir para o telemóvel, eram para 4 da manhã, estava na cama, antes, só ver o telemóvel, o último scroll antes de me deitar, pá, estou a ver notícias e vejo uma imagem de Berserk e penso, ok, até pensei na minha cabeça, foi que feliz, é um novo capítulo, provavelmente deve ser, estou bem ansioso, nice. Vejo Miura passed away, idade de 51, se não falha, e fico tipo, e lembro de olhar para o ecrã e está tipo, what? Tipo, aquele choque, realidade, aquela cena de. É por isso que até Miura para mim, tipo, eu realmente já vi mortes de artistas e tal, gostei, foi tipo, ok, não me afetaram, mas a morte do Miura. É tipo, nem foi cena do Berserk não acabar. Para mim, como disse, já disse, pá, Berserk como está fixe, pode acabar assim, pode ficar assim para sempre. Eu fui nem que toque em Berserk mais. Sem o Miura não é Berserk, não adianta, não tem a sua essência. Mas acho que nenhuma morte, Claro. como de alguma celebridade no total, me bateu, uma pessoa que eu nunca conheci na vida, tipo, me batesse tanto. Eu lembro perfeitamente às vezes estar tipo na boa e de repente pensar que o Miura morreu e tipo, bem-me aquele vazio, aquela cena, tipo, foda-se, perder um puta de um artista. Eu nem sei descrever, tipo, é uma mini vazio, mano. Eu nunca conheci o Miura, mas é aquela cena. E depois até já falamos disso, tipo, pá, realmente com o manga é realmente uma.
é o artista em si, é a forma mais pura do artista Sim. transmitir o que quer, e realmente tu sentes essa conexão quando segues uma obra já há um tempo, e tu sentes essa conexão, sentes a criação dos personagens, sentes provavelmente o Miura pôs mesmo sentimentos dele dentro da obra, mesmo no Guts ou cenas assim, e tu sentes isso, e depois de repente já ele desaparece de nós, e realmente para mim ainda chocou mais foi o facto de a morte dele foi anunciada tipo 2 semanas após ele mesmo ter falecido, e foi tipo, Sim, eles nunca anunciam tipo sim, muito próximo. é que foi chocante, é que tu estás a Nunca. pensar, foi início do mês que ele tinha sido, ele morreu, passou 2 semanas tipo, a anunciar Sim. a morte, foi tipo, 6 de julho, se não e me foi tipo, engano. tu ficas tipo, eu literalmente estive a ver a minha vida na boa, e tipo, estavas até mesmo até a pensar provavelmente quando é que ia ser um capítulo de Berserk, e o autor estava morto, mano, e eu fui tipo, foda-se, e para mim custa-me tanto a morte dele, e finalmente fico com pena, pá, realmente é um artista que, pá, eu tenho pena no que é que ele pudesse ter feito mais, e fico a pensar nisso às vezes. Pá, e deixou o Berserk, obviamente deixou, é o meu manga favorito, obviamente deixou, pá, não fico completo, mas também tantos anos e realmente a obra, o que aconteceu já tudo com a obra, realmente, pá, fico satisfeito com tudo que vi por ter experienciado tudo isto e com a comunidade que experienciamos. Fico com pena, pá, de, pá, esta morte dele, pá, mas espero que tenha mesmo servido para, porque havia muitas das piadas em que o Miura não está a escrever porque, pá, está a jogar Love Life, lembro que era o meme que a comunidade de Berserk muitas vezes coisava-se, como Sim. tens a cena, pá, é tipo, e agora olhando para isso, muita gente tipo, vê aquele meme, estamos a brincar, Berserk nunca vai acabar, que vai morrer o Miura primeiro antes de acabar o Berserk. E depois realmente aconteceu isso. Realmente nota-se que a piada acabou. Realmente isto foi tipo, foi um choque. E pá, eu acho que realmente a partir de agora começa a ser de exemplo, porque até mesmo as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com os mangakas. Foi aquele caso de Vinland Saga, muitos começou a receber muitas mensagens, tipo, passava tudo bem com ele, e espero que comece a haver mais essa positividade para os autores, mas também acho que também estamos a passar uma mudança fixe para mangá, porque como passamos a ter a cena mais digital, e já se foi falado por causa até da popularização da Shonen Plus, e assim, tens autores como do Kaiju Number 8, e que já falou que pá, o facto de ser digital é ter um bocadinho mais espaçamento para a gente consegue ter uma vida para além mais do que estar focado sempre a escrever manga constantemente e estar completamente toda a sua vida ali. Ora, É que nem seja só. Porque assim, de facto, a vida deles revolve muito à sim, volta de exatamente. desenhar. E eles gostam disso. Agora a questão é. Eu já nem digo a parte do lazer ou a parte de fazer outras coisas. Eu estou a dizer mais a parte do descanso. Sim, é importante. É incomportável. Porque muitos deles, até ao ponto em que chegam a ser maiores e acabam por ter mais destaque, muitos deles começam até sem assistentes. Sim, Que é, normalmente, que é um bocado surreal. sim. De acordo com o Bakuman, que não como damos de ver, eles só receberam assistentes, fizeram a obra, lançaram para submeter para os editores e depois receberam mais ou menos um ou dois assistentes na altura. É tipo, Sim. para- Mas é que isso nem sempre tem claro. assistentes. E depois tu vês, por exemplo, uma cena que me surpreende, que é ridículo, porque depois tu começas a perceber mais, por exemplo, por caso falarmos do Miura, que é por isso que é preciso dar valor a esta gente, que as pessoas não entendem. Eu vi umas coisas que é do Miura, acho que foi o Joey que falou na Interest Taste, que é incrível tu olhares para alguns painéis de Berserk e perceber, este gajo fez isto sozinho. Sim, Como é que é ele fez estúpido. como é que ele fez estas páginas todas num mês sozinho? E estava a chegar a um ponto em que ele fazia as cenas com detalhe, tipo ao pixel, ao detalhe ao pixel, e tipo, por amor de Deus, meu, lança isso está fantástico. Eu sei que ele quer, eu sei que os artistas querem, eu sei que é da cena deles, por eles estão sempre a desenhar. Tipo, mas é entender que é preciso dar-lhes o ambiente para eles ficarem bem. Tipo, o mangaka para mim fazer descanso, meu, descansa, queres tira duas Estás semanas mais, para estás ti, à mano, vontade, bro, descansa. foda-se. Tipo, é isso, né? Tipo, é que depois de repente tu vês hiatos porque eles estão doentes e tu tipo, não era preciso chegar a isto, era preciso chegar a isto, se foi por causa do trabalho era preciso chegar a isto. E a gente sabe que existe a cultura de morrer por overwork Claro, no que é Japão, que é horrível. perigosíssimo. Tipo, E por isso é que tipo, é ridículo, pá. E depois é aquela cena, é tipo, mesmo que eles consigam acabar as obras, tipo, mesmo terminar uma obra, mas é tipo, até mesmo o desgaste após fazer a cena toda. Por exemplo, o Togashi, tipo, fucking cena, acabar Yu Yu Hakusho. Ele acabou o Yakusho, já viste que ele literalmente ele entrou num momento, foi horrível, ele foi fucking depressão e cenas assim. Porque que ele puxa para um gajo todas as semanas tens que dar cerca de 20 e tal páginas? Pá, isto puxa para um gajo. só que o Togashi é tolo, porque depois decidiu começar Hunter x Também, mas é Hunter, aquela coisa. que foi o maior erro dele. Foi o maior erro dele, foi começar logo Hunter x Hunter. É verdade, mas realmente, pá, é um peso estúpido, pá, e depois às vezes não terem o reconhecimento de. É basicamente artistas serem shitón no total. Mesmo artistas de qualquer. Não é só mancar, mas seja no geral, pá. Yeah. É Yeah. ridículo. Tipo, é uma arte. É uma arte, não. É uma profissão, basicamente, pá, super lixada. E que exige super das pessoas, especialmente.
tanto fisicamente, às vezes, mas somente mentalmente, e às vezes é tipo, pena que a gente não valorize tanto o trabalho das pessoas como poderia. Tanto por as pessoas serem tão fucking egoístas às vezes. É ridículo. Não, e tudo isto precisamente para te responder àquela questão de porque é que Bakuman se calhar não é assim tão conhecido, porque muita gente não tem um interesse inerente ou não vê interesse inerente em saber como é que as coisas funcionam. Ou tu procuras algo sempre que te faça escapar à realidade, mesmo em Sim. anime, e então vais procurar algo que não te pareça apelativo. Preferem ver algo de fantasia do que ver literalmente, pode ser alegórico, pode ter comédia, mas está-te a mostrar alguma coisa real. Certo, claro. É a criação de um manga, é a criação de um anime, ou é a criação do, por exemplo, no caso de Rakugo Shinju, que eu adoro, Showa Genroku Rakugo Shinju, que eu gosto, apesar de se passar um drama da época e não sei o quê, tem muito a ver com a arte de preservação e com a forma como o Rakugo, que é algo do ponto de vista de entretenimento japonês muito antigo, com muitos anos, tipo centenas de anos de história, está dentro dessa história. Mas tipo, anime como veículo, ou manga como veículo contador de histórias, pode tornar qualquer tópico interessante. E saber como funciona manga, no caso de Bakuman ou anime com Shirobako, devia fazer parte dos interesses. Acho que um dia deves fazer uma lista de animes que a gente recomenda, ou mangas que a gente recomenda mesmo que leiam, pelo que eles fazem pela indústria em si, seja porque são pioneiros de alguma coisa ou porque vê-los vai permitir às pessoas terem um novo olhar sobre as coisas. E eu acho que Bakuman e Shirobako estão nessa lista. Bakuman devia ser lido e visto e revisto. E é verdade. Eu tenho pena que o pessoal uma coisa e mesmo que possa parecer chato, a obra nunca consegue ser chata. É estranho. Não, É muito tempo é estranho nunca. porque eu não sei, eu vivi muito a obra. Eu tenho que admitir, eu vivi mesmo Bakuman. Eu senti-me quase, se fosse ali um elemento fantasma no grupo. Porque tu vives aquele momento que tu vês tudo com ele, tu vives tudo, tu vês os momentos baixos dele, tu vês os altos dele, tu ficas feliz quando eles, primeira vez que eles conseguem ter uma série a serializar na revista, ficas tipo, parece que estás num apartamento do estúdio deles, parece que estás com eles ao lado, todos ao lado, a celebrar aquilo, é tipo, é ridículo, há uma energia tal e tu só apoias até ao fim e queres que eles consigam, o objetivo deles é adaptar ter uma das obras deles seja adaptado para anime. E tu sentes, pá, e realmente tu apoias aqueles gajos como se fossem os teus amigos, é tipo, porque tu viste tudo o que é que eles passaram, tu viste como é que eles começaram e como é que eles. E é fixe porque vês o início do Bakuman e depois vês o final, como é que eles começaram e como é que acabaram. É Tipo, brutal. é arrepiante. E é por isso que para mim é uma obra que eu não me importo de rever e podia, neste momento estou a falar, eu já disse, provavelmente até vou pegar nos volumes e logo à noite, sei lá, antes de ir para a cama, leio um bocado, porque, man, é ridículo. A mim quem me recomendou foi o Jay e eu vi tudo enfiada. Acho que depois de que eu guiasse foi porque foi o primeiro em que aconteceu mais isso, mas foi aquele em que estava o fenómeno do sentir o vazio, aquele vazio quando terminas algo que nada consegue preencher. Foi com Bakuman, foi tipo provavelmente o maior que eu tive. Assim que acabei, eu assim, como assim não há mais? Realmente já não tinha sentimento por acaso, mas quando acabei Bakuman foi tipo, man, não tenho mais nada. Eu estava a começar a minha coleção manga, tinha tipo uns volumes perdidos por aí de algumas coisas que estava a começar, e o Bakuman comprei o box set logo. Eu tinha literalmente 5 volumes espalhados de outras coisas quaisquer e um box set de Bakuman. Foi assim que a minha coleção começou. Eu quando recebi, tipo, quando consegui comprar o box set, mano, eu comprei logo, porque eu queria. Eu li e tipo, pá, e vale a pena. Para quem não viu o anime, quem viu o anime e está a questionar sobre manga, se vale a pena. E na cima tem um arco que nunca foi adaptado, não é adaptado. Há um arco que há uma história. É fixe. É um arco mais ou menos. Não é o melhor arco, mas é um arco interessante mesmo. Acho que vale a pena. Que parece um bocado exagerado, mas até é fixe. Pá, mas é realmente, pá, eu gosto desta conversa, realmente deu um bocado de shift da cena de. Mas I guess que no fundo é isto tudo que nós queríamos falar. Que era um pouco de. Falamos um bocado da nossa jornada. Falámos de obras que, pronto, nossas favoritas e um bocado meio não conhecidas, e falámos um bocado do nosso amor da indústria no geral e mesmo. Exatamente. Que é isso exatamente ao propósito. Este até devia ter sido o primeiro episódio, não fosse o caso de tomar o precedente. Mas acho que também serviu também. Foi bom porque falámos também do que falámos da indústria também. Não. Esse era especial. Esse era mesmo especial a gente começar por aí. E este foi para mostrar um bocadinho mais de nós. E assim, conforme vierem mais convidados ao podcast, como foi o Sr. Tó, a gente vai tentar extrair este tipo de informação aos próximos convidados, porque, bem, o PT Anime é formado por pessoas com gosto pela indústria, mas todos nós temos os nossos gostos. Sim, somos todos fãs de anime, é essa cena. Nós somos um site de fãs e escrevemos para vocês outros fãs. Em princípio é sempre assim. E também, já também qualquer coisa, quem esteja a ouvir, pá, pessoalmente no YouTube, que é mais fácil, obviamente, pá, nos comentários à vontade, falem também de ser das vossas jornadas, que acho que, pá,
Para mim nada, mesmo já há alguns anos já conheci pessoal e eu vi várias experiências e eu acho que nunca me canso de falar com pessoas ou ouvir as histórias das pessoas de como começaram, com que animes começaram. Pá, tem mesmo alguma história engraçada que tenham sobre anime. Qualquer coisa, porque às vezes, pá, não sei, nunca me farto disso. É como eu nunca me fartar de ver estantes de manga de outras pessoas. Há um fucking Reddit, que é o Manga Collectors, e eu dou sempre scroll lá, pá, pelo menos 2 em 2 dias vejo lá sempre pessoal a ver. Não importa se vejo manga roll, pá, de um volume, eu gosto sempre de ver o que é que as pessoas partilham. Isso é para ir e ficar com inveja. Eu não faço um haul de manga há anos. Meu Deus, eu estou a morrer, eu preciso Não, mas comprar eu manga. gosto imenso de ver. Agora está difícil comprar manga, mas não. Mas realmente eu gosto de ver, é Não, pá, não está difícil. ver pessoal apaixonado sobre alguma coisa, é mostrar aos outros a sua paixão, pá, para mim nunca me farto de ver. Nunca farto. Por isso, Não, querem isso é partilhar qualquer coisa, fantástico. partilham à É isso. vontade. Até mesmo, Yep. pronto, falem o que quiserem, então podem dizer o que quiserem nos comentários, à vontade. Podem falar, dar shit taste de Bakuman, estão à vontade. Don't give a fuck. Mas faria não falassem, por favor, não magoem os meus sentimentos, por favor. Por favor. E posto isto, chegamos ao fim de mais um episódio. Já sabem que o episódio vai ser lançado no YouTube e no Spotify. Sigam-nos nas nossas redes que vão estar na descrição. E, bem, até à próxima a todos. André, até para a semana. Pessoal. A gente já vai falar depois. Até para a semana, pessoal, exatamente. Isto aqui. E a todos vocês que estão a ouvir, até para a semana. Tchau, tchau, Bye, pessoal. bye.